Antônio Luiz é mais um filho de Codó, sonhador, nascido no Codó, tá? É filho de agricultor, nasceu na zona rural. Antônio Luiz ainda nasceu naquela velha parteira, entendeu? Antônio Luiz nasceu na zona rural, um umbigozinho, cordão umbilical lá, cortado pela parteira. Antônio Luiz nasceu na zona rural, tá? Então, parteira, para quem sabe da história do passado, a parteira era como se fosse um médico hoje, né? Era a enfermeira do interior. Ou seja, a mulher estava lá grávida, ia ter sentia os sintomas para ter o menino, aí falava, vá atrás da parteira. Aí era aquela confusão. Você nasceu com parteira ainda, né? Nasci com parteira, na zona rural. Na zona rural? Na zona rural. Qual interior? Nasci numa localidade chamada Cacimba do Franco. Onde é que fica isso? Fica a 46 quilômetros daqui da sede do município. Nasci na Cacimba do Franco, filho de Raimundo Nonato Pereira Lima e Maria das Graças Rodrigues Luz, claro, neto de Dona Cristina e Dona Zulmira e Gesonias Barbosa, que é o Gé Barbosa, muito conhecido aqui da região da Colônia. Irmãos? Tenho 4 irmãos homens, né? E tem uma irmã adotiva, Josicléia. A gente adotou, Josicléia ainda estava chupando o bico, né? A gente levou, é uma irmã que a gente tem um amor muito grande, como temos por todos os nossos irmãos, eles têm ramos. Por exemplo, nós temos o mais velho é o Altemar, né? O Altemar é um empresário aqui de Codó, do ramo do gênero alimentício, e todo mundo conhece aqui o São Raimundo Supermercado, tá? O Altemar é o fundador do São Raimundo Supermercado. E o Altemar tem uma história engraçada. O Altemar, ele é um cara que já nasceu comerciante. Eu fui, e o meu irmão mais velho, já nasceu comerciante. Eu nasci na zona rural, trabalhei de roça, meu pai é agricultor, analfabeto, e o meu irmão nasceu também na zona rural, mas nunca gostou de roça, nunca trabalhou da roça. Às vezes, para levar para a roça, ele ia chorando, ele dizia, roça não é para mim. E eu não, eu trabalhei todos os processos da roça. Meu irmão mais velho todos nasceram na zona rural. O Antônio Luiz nasceu na zona rural, na Cacimba do Franco, e foi morar no Angico do Procópio. E do Angico de Procópio, no dia 18 de julho de 92, ele veio embora para o Codó e chegou no Codó às 7 horas da noite. E aí, continuando meus irmãos, eu tenho o meu irmão mais velho, o Altemar, que é comerciante. Eu tenho outro irmão, que é o França, da Fran Auto Service. Ele, quando a gente veio embora para Codó, meu irmão mais velho veio primeiro. Ele veio morar com a minha avó, porque ele não gostava de roça, a agricultura não era com ele. E aí nós ficamos trabalhando lá e mandando para manter ele aqui. Então, aí meu pai disse, olha, nós vamos trabalhar para que nós possamos também ir morar no Codó. E aí aquela alegria, eu lembro que em 91, meu pai falou assim, ó, nós vamos colocar 17 linhas de roça para que nós possamos pegar a produção e levar para Codó. Olha, 17 linhas de roça, isso aí é uma linguajar da agricultura antiga, tá? Hoje a gente fala muito em hectares, né? Isso. Alqueiros, mas antigamente era linhas de roça, tá vendo? Então, 17 linhas era uma área muito grande. E primeiro a gente tratava era no alfange mesmo. Era eu, meu pai, os meus 2 irmãos. O Fran, o Antônio Luiz passou por todos os processos de um grande lutador, tá? Então nós temos o França, que é o segundo irmão. E aí meu pai, quando a gente trabalhou em 91, ele disse que nós íamos comprar a casa em Codó. E a gente ficou animado, falou, vamos comprar a casa, nós já vamos embora para o Codó. E quando a gente... doido para vir para a cidade. Foi olha, a produção muito grande, muito grande. E aí quando eu lembro que a gente conseguiu aí umas 200 arrobas de arroz. Arroba de arroz é um paneiro, que a gente pega e coloca lá e pesa na balança. Quantos quilos é uma arroba? Em média de 20 quilos, né? 18, 20 quilos, uma arroba de arroz. E aí lá a gente pegou umas 200 arrobas de arroz nessa roça, de 91, nessa colheita.
E aí meu pai veio para Codó e falou, olha, eu comprei a casa. Eu falei, então vamos embora. Ele falou, não, nós compramos a casa. Mas se nós vendemos o arroz para comprar a casa, o que nós vamos fazer lá sem o arroz, só com a casa? Certo. Nós vamos botar mais 18 linhas de roça agora, para que a gente possa pegar essa produção e levar para o Codó. Aonde nós vamos levar para o Codó uma parte do arroz para vendermos e colocarmos no pequeno comércio para sobrevivermos, e a outra parte nós vamos comer porque nós não temos uma profissão definida. Então assim, nós sempre tivemos uma programação de vida, né? Meu pai sempre foi um grande maestro. E aí a gente veio para Codó, e quando chegamos em Codó, chegamos no dia de 18 de julho de 92. Da qual rua? Da rua Frei Henrique Coimbra, no bairro São José, na Trizidela. E aí, por incrível que pareça, a casa que a gente tinha, que a gente comprou, a gente chegou aqui no sábado. No domingo, tinha um ex-prefeito de Codó, o Biné Figueiredo, e ele tinha solicitado ao meu irmão mais velho essa casa para fazer uma distribuição de leite. Antigamente uma distribuição de leite, né, no governo do Biné, e meu irmão cedeu essa casa para distribuir leite. Então a gente chegou no sábado e no domingo o Biné foi distribuir leite lá. O que acontece? Eu, meu irmão, vindo do interior, totalmente criado lá, quando eu cheguei, vi aquele mundo de gente, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô? E aquele povo encostado ali, luta para receber o leite. A nossa casa tinha uma única parede de tijolo. A sua casa? Essa casa que a gente comprou. Então a gente tinha uma casa, a gente comprou essa casa, só tinha uma parede de tijolo. E aí aquele tanto de gente lá naquele empurra danado, o que acontece? A única parede de tijolo que tinha rachou nesse empurra danado. Tá entendendo? E aí, meu irmão, a gente ficou nessa casa lá, prometeram, vamos mandar uma equipe aqui para ajeitar o resultado. A gente teve que ajeitar. Ou seja, a gente só tinha uma parede e essa parede foi rachada nessa distribuição de leite. Então, assim, aí nós continuamos aqui morando em Codó. Era uma casa de esquina, onde ela fazia a interligação entre a Frei Henrique de Coimbra e a Padre Joaquim Dourado. É um local estratégico. E para nós que chegamos ali, vindo da zona rural, para nós foi um motivo de muito orgulho, só em ter aquela distribuição ali. E o prefeito na época, que era o Biné Figueiredo, foi lá, olha o Biné aqui perto da gente e tal. Então era um motivo de muita alegria naquele momento, né? Prefeito da cidade. Prefeito da cidade. Então, muito pelo contrário, nós tivemos a alegria e tivemos o prejuízo, né, da única parede de tijolo que foi rachado e aí ficou esse problema. O Biné ajudou pelo menos a refazer? O Biné ainda tem essa dívida com a nossa família. Camilo, você pode ajudar aí. Biné, nossa casa era uma casa estratégica. E aí nós continuamos, aí meu pai, quando foi na segunda-feira, nós levantamos todo pela manhã e ele falou assim, pegou na mão, falou assim, meu filho, o Altemar nós já sabemos, o Altemar já nasceu comerciante. Então, Altemar, você quer seguir esse comércio? Beleza, vamos conseguir. Seu pai falou? Meu pai. Então, qual o grau de instrução do seu pai? O pai é analfabeto. Analfabeto. E aí ele pegou e falou, ô França, e você? Falou, pai, eu sempre sonhei em ser mecânico. Ele falou, então, a partir de amanhã eu já vou procurar uma oficina mecânica para que você possa trabalhar. Falou, ô Antônio Luiz, e meu nome é conhecido Antônio Luiz, mas é conhecido lá em casa como Antônio José, antigamente. Antônio José. E aí, hoje a população conhece, em casa também até meus pais já chamam Antônio Luz, né? Todo mundo Antônio Luz é Antônio José. E você? Falei, olha, eu quero estudar. Falou, então você vai estudar. E o meu outro irmão mais novo, que é conhecido, é o Raimundo Pereira, conhecido como Careca, popularmente muito conhecido em Codó como Careca. Falou, pai, eu quero estudar. Falou, então 2 estudar, França estudar em mecânica e o Altemar comerciante. E aí nós... Para você ver, o destino é assim, a gente já teve esse planejamento. Nosso pai, apesar de muita dificuldade, meu pai quando casou com a minha mãe dormia na cama com minha avó e meu pai dormia na rede, para te ver a situação, era muito difícil. Mas sempre se esforçou para manter os filhos na escola. Ele disse, eu não estudei por não ter oportunidade, mas enquanto vontade, enquanto força eu estiver, manterei vocês na escola, porque a educação é o caminho para que você possa conquistar tudo que você quer na vida. O primeiro passo é através da educação. Então, o que acontece? Hoje, o Altemar se tornou um grande comerciante do nosso município, o França se tornou uma grande referência no mundo
das oficinas de Auto Center, que é a Fran Auto Service. Eu, Antônio Luiz,